Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live que valoriza, sim, o seu tempo. Nessa série, eu trago dicas do método 24 Plus para você ter mais horas para fazer as coisas que você realmente quer fazer, que te fazem bem. Eu sou a Raiceles e o tema de hoje são os ladrões de tempo. Sabe quando a gente pisca o olho e parece que o dia passou sem você perceber? Normalmente isso acontece quando você está distraído e algumas vezes nessas situações pode até acontecer de perder compromissos que são importantes, não é? Às vezes isso acontece, né? É bem comum. Ah, os ladrões de tempo são sorrateiros, né? Porque normalmente eles são agradáveis e ali a gente não percebe e eles tiram a atenção do que realmente importa para a gente. Os principais ladrões de tempo, né? Os 5 ladrões de tempo que eu vou falar hoje para vocês aqui são basicamente os gadgets, TV e internet, que são os mais comuns. Oi, Mário, tudo bem? Esses daí a gente pode colocar aí nessa lista os computadores, celulares, jogos de videogame, TV propriamente dita, né, internet, porque a gente pode usar esses equipamentos sem internet. Então, eles são, hoje, acho que um dos principais fatores de perder tempo, né? Que a gente perde muito tempo com essas coisas. Um ladrão de tempo, o segundo ladrão de tempo é a procrastinação. Quem nunca procrastinou, quem nunca desperdiçou o tempo? A procrastinação, ela é um desperdício de tempo. Tem também o terceiro fator, que eu acho que é o que mais chama atenção, assim, que pula, né, aos olhos, assim, quando a gente escuta, são pessoas e pets, né, animais de estimação. Por quê? Quantas vezes você já se viu naquela situação de chegar e começar a conversar com alguém, discutir com alguém, o tempo passa, e quando você se dá conta, você perdeu a hora de outro compromisso, né? Então, as pessoas e os nossos bichinhos de estimação podem, sim, ser uma distração muito importante, que faz a gente perder horas que são cruciais, às vezes, para algum negócio, algum compromisso que a gente tem, né? E aí a gente perde tempo ali naquela situação. Outro fator de tempo, o quarto ladrão de tempo que eu vou falar aqui, é sobre agenda desorganizada. Agenda muito desorganizada. Por quê? Quando você tem agenda muito desorganizada, você pode ter lacunas de tempo, você vai ter momentos em que você vai ter muita coisa para fazer ao mesmo tempo e vai estar afogado ali de atividades para realizar, e vai ter outros momentos que você vai ter uma lacuna, né? Você não vai estar utilizando aquele tempo de forma inteligente ou adequada, fazendo alguma coisa que você poderia fazer para otimizar o seu tempo. O quinto ladrão de tempo que eu coloco aqui para vocês é a fadiga, né? É a falta de descanso, é o cansaço. Porque quando você pratica muita atividade, você faz muita coisa ao mesmo tempo e coloca inclusive, você está num ritmo intenso de atividade, seja intelectual, seja atividade física, que você chega no estado que o seu corpo, né, o seu organismo não está mais preparado, você começa a perder o seu desempenho com o tempo. E como que isso como que isso se torna um ladrão de tempo? A partir do momento que você perde o seu desempenho, uma atividade que você normalmente gasta 2 horas para fazer, nesse momento você vai precisar de 3, 4 horas para realizar. E aí você tem um ladrão de tempo oculto, né? E um
Um ladrão bônus aqui que eu vou mencionar rapidamente é a hiperconcentração, quando você começa a fazer alguma atividade, se concentra tanto nela, você entra em flow, e aí você desliga, seu cérebro desliga, desconecta do resto das coisas do mundo ao redor, e aí você não vê o tempo passar. Esse é um ladrão de tempo bem interessante. E normalmente ele está atrelado ou aos gadgets, né, TV, internet, ou então ele está atrelado àquela pessoa que é super concentrada nas atividades, no tempo de produção dela, no trabalho e no estudo. Puxando o gancho das coisas que roubam nosso tempo, vale lembrar que nas situações específicas em que era situações de ladrão de tempo, é para situação específica onde não estava programado. Por exemplo, o tempo que é destinado para sua solitude, para você descansar, para você cuidar de si mesmo, esse não é um tempo desperdiçado. Então, ali não rolou um ladrão de tempo. Se você tem na sua agenda, no seu dia a dia, a sua rotina de se cuidar e de descansar, e você está dentro daquele prazo, não é um ladrão de tempo. Agenda cheia não é necessariamente um ladrão de tempo, desde que você esteja cumprindo com todos os seus compromissos. Tempo destinado para socialização e recreação, desde que não te extrapole e nem te faça perder compromissos, desde que não te faça extrapolar o horário que você destinou para aquilo e perder compromisso, também não se torna ladrão de tempo. E também o tempo destinado para o hiperfoco, quando esse isolamento mental do mundo externo, ele é programado. Quando é programado, isso não é classificado como ladrão de tempo. Bom, a melhor maneira de você tirar os ladrões de tempo do nosso dia a dia é criar as rotinas positivas. Numa live anterior aí eu comentei das rotinas que escravizam a gente. E hoje eu vou contar também que existem rotinas que podem libertar a gente, né? As rotinas positivas podem não só resolver o problema dessas rotinas escravizadoras, como também podem banir os ladrões de tempo da nossa vida. É difícil mudar drasticamente um hábito, principalmente quando você já vive uma rotina específica há muitos anos. É aquela coisa do poder do hábito, né? Tem aquele livro muito interessante, até recomendo, não me lembro o autor agora, mas o nome do livro é O Poder do Hábito. Se alguém lembrar aí, depois manda. A agenda é um ótimo lugar para você começar a visualizar o que você pode melhorar, mas hoje eu vou ir um pouco além aqui e eu vou tirar ela do papel e levar para o lado prático, pois só a gente escrever não vai solucionar os nossos problemas. É difícil mudar drasticamente um hábito, principalmente se você já vive uma rotina específica há muitos anos. Por isso, nós vamos começar com algo bem simples, que qualquer pessoa é capaz de fazer e mudar a própria realidade. Você pode começar pelos hábitos que envolvem outras pessoas ou pets, né, na sua rotina. Se alguém te atrapalha, mesmo involuntariamente, porque às vezes isso não acontece de forma consciente, ou mesmo um bichinho te exige atenção ali, quando você precisa dar foco para outra atividade, quando você precisa sair, quando você tem outro compromisso, ofereça algum tipo de recompensa para aquele serzinho, né, que estiver demandando sua atenção. Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais fácil. As crianças fazem bagunça lá na hora do café da manhã e se atrasam para levar naquele horário que você leva elas para a creche ou para a escola, né, dependendo da idade.
E aí as crianças sempre fazem muita bagunça, muita algazarra ali na hora do café da manhã, e você acaba perdendo o horário todo dia e chegando mais tarde no trabalho. Você pode fazer um acordo, né, com as crianças. Se elas estiverem prontas no horário, todos os dias da semana, no final da semana, rola um passeio ali em família, algo que elas realmente curtam e se divirtam, né? E caso contrário, se você chegar atrasado no trabalho, né, vai acabar ficando até mais tarde e vai ter que usar o fim de semana para descansar. Bom, eu estava falando, dando do exemplo das crianças, né, que se você tiver que chegar mais tarde no trabalho, porque atrasou, e ficar até mais tarde no trabalho, você vai ter que usar o fim de semana para descansar. O passeio pode até entrar na agenda semanal da família, porém, é interessante que essas regras sejam realmente aplicadas, porque não é possível, não se pode dar uma recompensa se elas não tiverem cumprido o acordo, porque senão o seu presente, a sua recompensa perde a força. Se elas não cumprirem, não rola passeio, mas se elas cumprirem, rola o passeio. Às vezes demora um pouco a entender, mas com o tempo, inconscientemente, elas vão percebendo ali, fazendo o que tem que ser feito. Oferecer uma recompensa é sempre uma ótima estratégia, tá? Quando se trata de mais gente envolvida, mesmo quando se trata de pessoas adultas, inclusive. Para os demais tipos de ladrão de tempo, se não houver alguém para te dar um alerta, para te alertar sobre os excessos, é interessante ter autorresponsabilidade e criar alarmes, né, para limitar o tempo nessas atividades. Para os pets, geralmente os petiscos funcionam, né? Quando não existe obediência, também não pode haver recompensa, né? Essa é uma regra. Quando não existe obediência, não pode haver recompensa, de forma alguma. Eu posso dar um exemplo para vocês dos meus bichinhos aqui, das minhas crianças. Quando eu passava o dia todo fora de casa, antes de trabalhar o home office, meus bichinhos eram ainda bem pequenininhos. Toda vez que eu chegava em casa do trabalho, meus bichinhos latiam muito, eles latiam demais. Quando eles me escutavam no corredor. O problema é que quando eu chegava em casa mais tarde, depois de algum happy hour ou depois de alguma festa, eles faziam a mesma algazarra. Não importava se era 7 da noite, se era meia-noite, se era 1 hora da madrugada. Eles faziam muito barulho. Para contornar isso, todos os dias depois do trabalho, quando eu chegava em casa, eu só abria a porta para eles quando eles paravam de latir. Eu só abria a porta na hora que eu não escutava nenhum latido mais. Eu ficava do lado de fora lá, eles sabiam que eu estava lá e eu não abria a porta. Nos primeiros dias, eles demoraram muito a parar. Mas cada dia que passava, eles foram demorando menos, até que um dia eles pararam. Quando eu abro a porta, a primeira coisa que eu faço é brincar com eles, né? A recompensa, essa que é a recompensa por não latir. Por eles não latir todos os dias, quando eu abro a porta, que eles não estão latindo, eu brinco muito com eles, ali na hora que eu chego. E hoje, eles fazem festa sem fazer barulho. Algumas vezes, quando chegam visitas, eles ainda perdem a linha e isso é normal, tá? Mas comparado ao que era antes, assim, foi um salto gigantesco de evolução. Outro caso interessante foi de uma amiga minha, muito focada no trabalho e nos estudos dela. Às vezes, ela se perdia no tempo quando fazia alguma atividade. Se esquecia, às vezes, até de comer, tá? E o que podia até afetar a saúde dela. Quando a gente estava no trabalho juntas, eu ainda podia lembrar para ela do almoço, ou mesmo se levantar para fazer aquele alongamento, né? Para
não sentir dor no corpo por estar na mesma posição o dia inteiro. E aí, no final de semana, quando ela ia para a casa dela e ficava sozinha, porque ela morava sozinha, ela não fazia atividade nenhuma, ela não interagia, ela só estudava, estudava, estudava. Aí, quando chegava na segunda-feira, quando a gente se encontrava no escritório, eu perguntava para ela como tinha sido o fim de semana, simplesmente ela não tinha feito nada, porque ficou o tempo todo estudando e não viu o tempo passar. Olha que ladrão de tempo horrível esse. Aí eu ensinei para ela uma técnica que chama Pomodoro. É uma técnica que é baseada em estabelecer período de tempo para você se desconectar daquela atividade e se levantar um pouco, e se movimentar e tal. Isso ajuda não só a pessoa a ter percepção mais apurada do tempo dela, como também ajuda a manter o nosso cérebro mais descansado, tá? É uma técnica bem interessante. E essa técnica funcionou super bem para ela. Ajudou demais ela a tomar mais consciência do próprio tempo. Como eu comentei antes, é difícil a pessoa mudar radicalmente a rotina dela do dia para a noite, assim. No caso, ela demorou um tempinho para ter uma mudança mais considerável. No começo, ela se sentia mais disposta nas segundas-feiras, e essa foi a recompensa imediata que ela teve, a disposição que ela teve no dia seguinte, né? E aí, com o passar do tempo, né, ela foi agregando isso na rotina dela, ela foi implementando cada vez mais e tomando mais consciência do próprio tempo. E hoje em dia você consegue ver foto dela de lazer nas redes sociais nos finais de semana. Quer dizer, parece que a pessoa passou a viver novamente, né? Uma mudança drástica. Ela não é uma mudança da noite para o dia, mas também não demora tanto, não. Não é uma coisa que demora anos para acontecer, não. É muito mais rápido que isso, tá? Dependendo da situação, em um mês você já mudou, você já mudou visivelmente, sensivelmente a sua situação atual. Se você ficou curioso também com essa técnica Pomodoro, que eu super recomendo, inclusive, se vocês realmente quiserem, eu posso fazer uma live um outro dia sobre esse assunto, tá? Para quem não gosta de usar o despertador durante as atividades, uma boa forma de contornar isso é usar um contador de tempo, ou então um relógio digital bem iluminado, bem que apareça bastante, num lugar que você olhe mesmo quando você está em hiperconcentração, porque às vezes o barulho incomoda a pessoa e é um gatilho ruim, né? A pessoa às vezes fica estressada, leva um susto de estresse muito grande, assim, no nível que a gente não quer. Então, você colocar, de repente, um relógio no canto superior do seu computador, quando você está muito concentrado trabalhando ali, que você mesmo em hiperconcentração, você olha de vez em quando. Porque aí, quando você bater o olho ali, o seu cérebro vai te lembrar a hora. Na hora que você vê a hora, você vai se lembrar que você precisa levantar, que você precisa descansar e que você não pode deixar o tempo passar indiscriminadamente, né? Essa é uma forma de contornar para quem não é muito chegado em alarme, né? Porque é aquela situação, sabe? Quando a gente se perde na hora e quando olha para o relógio, leva um susto, assim, pelo tempo que já passou. A ideia é provocar esse sentimento, né? E aí você dá aquela parada para tomar um ar, ou então para iniciar alguma outra atividade. Se é algo urgente, que apareceu de última hora, que às vezes acontece também,
avalia se existe alguma forma mais confortável, que seja mais confortável de executar aquela tarefa. Revisa a sua agenda. Não permita que isso se torne uma rotina, pois quando se tornar uma rotina, significa que você sempre vai poder refazer a sua agenda de acordo com a sua nova realidade. Se é aqueles urgentes que chega uma vez, chega 2 vezes, chega 3 vezes, é 3 vezes a mesma urgência na sequência, deixou de ser urgência, virou uma rotina. Se é uma rotina, ela precisa ser encaixada na sua agenda. Não deixa isso atrapalhar os seus outros planos, não deixa isso atrapalhar a sua vida. No meu canal tem um vídeo falando sobre estilo de vida. Eu recomendo fortemente, se você deseja mudar a rotina que está engessando seu tempo hoje, assiste esse vídeo. Lá também tem algumas dicas valiosíssimas de como otimizar o seu tempo durante o dia, tá? Como eu disse na live de ontem, a autodisciplina tem a ver com as suas prioridades e o quanto significa realizar aquela tarefa para você. Então, a dica que eu te dou é ressignificar as suas atividades, tá? Muitas vezes as pessoas acabam desistindo dos próprios sonhos e das metas delas, porque muitas vezes não conseguem controlar o tempo, tá? E não achar as horas necessárias para fazer o que ela precisa fazer para ter êxito. Outras pessoas nem tentam. Você conhece alguém assim que antes de começar, ela tem um sonho, ela chega a planejar alguma coisa, mas antes de tentar, ela já parou? Então, aí ela só olha para a agenda dela e fala, eu não vou ter tempo para isso, aí ela pega e engaveta aquele sonho, gente. Isso é triste, muito triste. A melhor maneira de você realizar todas as coisas que você deseja é encontrando tempo adequado para fazer o que você precisa fazer para conseguir o que você quer conseguir. Se você quer realizar os seus sonhos e hoje isso não se encaixa na sua agenda, você tem que reavaliar, reorganizar, encontrar mais tempo no seu dia. É por isso que eu criei os meus canais, é por isso que eu desenvolvi o método 24+, que é para levar esse conhecimento para você. É isso que eu estou fazendo aqui agora. Eu desenvolvi ferramentas para poder ajudar as pessoas a realizarem aquilo que elas desejam, aquilo que elas têm vontade de realizar. E não só ficar vivendo em função dos sonhos de outras pessoas, na verdade, né? Quando a gente vive a nossa agenda em função da vida cotidiana, de coisas aleatórias, quando a gente não tem um domínio sobre a nossa agenda, a gente não está vivendo a nossa vida, não está vivendo os nossos sonhos. Então, eu espero que vocês levem isso em consideração. Esse método eu mesma desenvolvi para levar conhecimento para o máximo de pessoas. Se vocês acham que existe alguém que precisa desse conteúdo, pode repostar, pode passar informação. A minha ideia é chegar com essa informação no máximo de pessoas possível, né? Aprenda as técnicas de como conseguir mais horas no seu dia, de uma forma inteligente, que vai melhorar a sua qualidade de vida. Pelo menos 3 vezes por semana, eu vou abordar aqui com vocês uma técnica que auxilia você a conseguir mais horas no seu dia. Lembre-se disso, que isso vai te ajudar a conquistar o que é importante para você.
é o seu sonho que está em jogo. Lembra disso, todas as vezes que você pensar que não tem tempo na sua agenda, eu estou te dando uma ferramenta para você conseguir mais horas no seu dia, para você conseguir fazer sim e realizar sim e ir atrás do seu sonho. Hoje, eu mostrei como você pode identificar os seus ladrões de tempo, para você começar a corrigir os problemas. Você pode iniciar hoje a técnica da recompensa que eu mencionei mais sim, né? Antes agora. Essa técnica, só lembrando, ela se baseia em você recompensar aquelas pessoas que estão próximas a você de uma forma que elas não prendam a sua agenda. Como, por exemplo, o exemplo que eu dei lá foi o de prometer não, né? Na verdade, criar um tempo com as crianças no fim de semana, apenas se elas se comprometerem a estar todos os dias no horário certo, com o café da manhã tomado e arrumadas e pronta para sair para a escola na hora certa. Isso, a recompensa só vir se o combinado for realizado, né? Essa foi a técnica da recompensa que eu tinha mencionado mais cedo. E a recompensa, ela também pode ser para você mesmo. Você pode começar com algo pequeno, tá? Até ir virando um hábito. Normalmente, aí, os estudos dizem que leva cerca de 20 a 30 dias para algo novo ser implementado como hábito na vida da gente. E depois que você implementar o primeiro passo, aí você vai implementando o outro. Você pode fazer aos pouquinhos, porque se você tentar mudar tudo de uma vez, vai ser um volume muito grande de informação e de novos hábitos, e isso pode te levar à frustração. Pode ser que você tenha que alinhar muito a expectativa entre o que você quer e o resultado imediato que você vai ter. Então, se você implementar as coisas aos poucos, se você implementar algo pequeno e já tiver uma recompensa imediata, até uma recompensa para si mesmo, você também pode usar esse método da recompensa para você. Se você tiver o resultado imediato dele, você já vai estar mais propenso, você vai estar mais disposto e você vai estar mais impulsionado, você vai estar mais propenso a realizar e fazer um próximo, e vai se tornar uma coisa cada vez mais leve para você. Porque ter mais tempo na vida da gente tem que ser de uma forma leve e divertida também. Tem que ser divertido encontrar mais tempo. Tem que ser algo que deixa a gente com o dia mais leve. Enfim, vamos voltar aqui para o foco, né? Que é o assunto de hoje, que são os 5 ladrões de tempo que eu contei para vocês. Eu até deixei mais um ladrão de tempo lá, de bônus, no início do vídeo. Quem não viu pode assistir, eu vou deixar essa live gravada, e quem não viu pode voltar lá no início para ver qual que é o 6º de bônus que eu deixei. Essa é uma técnica simples, porém a maioria das pessoas não vai aplicar, mesmo assim, mesmo sendo uma técnica simples, a maioria das pessoas não vão aplicar, pois elas vão ficar protelando, tá? Esperando a sorte. E em um tempo relativamente curto, essa técnica, ela é capaz de, como eu já mencionei, ela é capaz de gerar um resultado, gente, gigantesco, tá? Ela é capaz de gerar. Só a técnica por si só, ela não gera resultado, você precisa aplicar. E você pode verificar isso, que você pode mensurar isso
facilmente quando você contabilizar o seu tempo, o tanto de tempo que você ganha no seu dia, cada vez que você aplica alguma técnica. Mais uma vez, eu vou falar com vocês que é muito, muito, muito importante que vocês vejam isso como uma ferramenta um meio para vocês conseguirem alcançar o sonho de vocês. Essa é uma ferramenta que vocês vão usar para ter mais tempo, para ter mais qualidade de vida, para realizar os sonhos de vocês. É o seu sonho que está em jogo aqui. Eu espero que você use essa ferramenta, eu espero que você faça um bom uso dela, tá? E para finalizar aqui, eu quero deixar 2 frases para vocês pensarem. Uma é que a sorte não é nada mais que quando a vontade encontra a preparação. A sorte nada mais é quando a vontade encontra a preparação. Sorte, se a vontade não encontra a preparação, não existe sorte, tá? E o oposto de sucesso não é o fracasso. O oposto de sucesso é a desistência. O oposto de sucesso não é o fracasso. O oposto do sucesso é a desistência. Um beijo para todos vocês que vão ter mais tempo para sonhar e realizar o sonho de vocês. Contem comigo para conhecerem todas as técnicas e que deixam esses atletas da correria para trás. Vamos deixar de ser atleta da correria. Quando alguém te perguntar o que você está fazendo, você sempre vai dizer o que você está fazendo, e não que você está na correria. É isso aí, gente. Um beijo para todo mundo. Até a próxima live, na quinta-feira, 7h30 da noite. Eu mando o link. Beijo. Tchau.